A Marvel pode estar preparando o filme mais absurdo desde Ultimato. E, sinceramente, depois de tudo que foi mostrado até agora sobre Avengers Doomsday, esse filme ficou muito mais interessante. Porque talvez ele não seja apenas mais um filme dos Vingadores. Talvez ele seja o evento que vai redefinir completamente o futuro da Marvel. Curiosas, ative o modo curiosidade e já deixe o like e se inscreve porque isso ajuda muito o canal. Porque o que vamos analisar hoje pode mudar completamente a forma como você está enxergando esse filme. E o mais curioso é que quanto mais informações aparecem, mais parece que a Marvel está escondendo alguma coisa. Uma das coisas mais estranhas sobre Avengers Doomsday é justamente o silêncio da Marvel. Normalmente, grandes filmes dos Vingadores recebem toneladas de informações meses antes da estreia, mas dessa vez parece diferente. A Marvel está mostrando muito pouco, e quando um estúdio desse tamanho esconde tantas informações, geralmente existe um motivo para isso, né? Muitos fãs acreditam que eles estão guardando algumas das maiores surpresas da história do MCU. E olhando para tudo que já sabemos, essa teoria não parece nem um pouco exagerada. O próprio nome do filme já chama atenção. Doomsday, Dia do Juízo Final. E convenhamos, isso não parece o nome de uma aventura comum. Esse título transmite uma sensação de desastre, de colapso, de algo tão grande que pode afetar todos os universos ao mesmo tempo. E isso nos leva diretamente ao trailer. Porque uma das primeiras coisas que chamou a atenção dos fãs foi justamente o tom. Tudo parece muito mais sombrio, muito mais pesado, muito mais desesperador. E isso já diferencia Doomsday de praticamente tudo que vimos recentemente na Marvel. Mas existe uma cena específica que deixou os fãs malucos: a destruição da Mansão X. Segundo relatos de quem assistiu às prévias divulgadas pela Marvel, vemos a Mansão X envolvida em uma situação extremamente perigosa. E aqui existe uma pergunta importante: por que começar justamente pelos X-Men? Por que a Marvel escolheu mostrar esse lugar sendo atacado? Será que Doutor Destino está eliminando a maioria das ameaças antes mesmo da guerra começar? Ou será que os mutantes descobriram algo que ninguém mais sabe? Isso fica ainda mais interessante quando percebemos outro detalhe: o céu. Praticamente todas as cenas possuem uma atmosfera estranha, uma sensação de que o próprio universo está quebrando. E para quem acompanha os quadrinhos, isso lembra imediatamente das incursões. As incursões são eventos onde universos inteiros começam a colidir. Quando isso acontece, realidades completas deixam de existir. E muitos fãs acreditam que a Marvel está adaptando justamente essa história. Se isso for verdade, a ameaça pode ser muito maior do que Thanos, porque não estamos falando apenas da destruição de um planeta, estamos falando do colapso de múltiplas realidades. Mas isso não é a parte mais absurda, porque existe um personagem que parece estar no centro de tudo: Doutor Destino. E honestamente, a Marvel parece estar tratando esse personagem como algo muito especial. Para quem não conhece os quadrinhos, Victor Von Doom não é apenas mais um vilão. Ele é considerado por muitos fãs o maior vilão da história da Marvel. Mais perigoso que vários inimigos dos Vingadores, mais inteligente que muitos heróis, e extremamente imprevisível. O que torna tudo ainda mais curioso é que os relatos das prévias mostram um confronto envolvendo Thor. E se isso realmente acontecer da forma como os rumores sugerem, a Marvel pode estar usando essa cena para demonstrar o tamanho da ameaça. Porque Thor não é qualquer herói. Estamos falando de um dos personagens mais poderosos do MCU. E quando um filme mostra Thor tendo dificuldades, a mensagem costuma ser clara: o perigo é gigantesco. Mas existe outra parte que pode ser ainda mais importante: a reunião das equipes. Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men, todos caminhando para o mesmo conflito. E isso é algo que os fãs esperam há décadas. Durante anos parecia impossível ver esses personagens compartilhando o mesmo universo. Agora não apenas isso está acontecendo, como tudo indica, eles enfrentarão a mesma ameaça. E sinceramente, só essa possibilidade já seria suficiente para criar o hype. Mas Doomsday parece querer ir além, muito além. Existe uma sequência que também chamou bastante atenção. Uma região que parece ser o fundo do oceano exposto. Namor aparece envolvido nessa situação. Isso levanta uma pergunta gigantesca: o que seria capaz de causar uma destruição nessa escala? Estamos falando de uma guerra multiversal? Uma crise cósmica? Ou algo criado
pelo próprio Doutor Destino. Quanto mais analisamos essas cenas, mais perguntas aparecem. E talvez seja exatamente isso que a Marvel quer. Porque o mistério está funcionando, a internet inteira está tentando descobrir o que realmente está acontecendo. Mas talvez a parte mais interessante seria outra. A Marvel parece estar construindo esse filme como um novo Ultimato. Pense por alguns segundos. Ultimato funcionou porque era o resultado de anos de construção. Cada personagem, cada filme, cada detalhe, tudo levou até aquele momento. E Doomsday parece estar tentando repetir essa sensação, só que agora em uma escala ainda maior, com múltiplos universos, múltiplas versões dos personagens e dezenas de possibilidades diferentes. Inclusive, existe uma teoria que está ganhando força entre os fãs. E se o Doutor Destino não for o verdadeiro protagonista? Parece estranho, mas pense comigo. A Marvel está focando tanta atenção nele que isso quase parece uma distração. E se existir alguém ainda mais importante sendo escondido? Alguém que a Marvel ainda não quer revelar? Talvez seja exatamente por isso que tantas informações continuam mantidas em segredo. E quanto menos a Marvel fala, mais teorias aumentam. Outro detalhe interessante é o visual. Tudo parece gigantesco. Os cenários, as batalhas, os efeitos. Existe uma sensação constante de que estamos observando o fim de alguma coisa. E quando o fim de um filme consegue transmitir essa sensação apenas com poucas imagens, isso normalmente significa que existe muito mais acontecendo por trás. Mas talvez o maior desafio de Doomsday seja outro. A Marvel precisa acertar. Os fãs continuam apaixonados por esse universo, mas também se tornaram muito mais exigentes. Hoje não basta apenas entregar ação, o público quer emoção, consequências, momentos memoráveis e, principalmente, uma história que realmente importa. Por isso a responsabilidade desse filme é enorme, talvez a maior do que qualquer outro lançamento da atual fase, porque se Doomsday funcionar, ele pode redefinir completamente o futuro da Marvel. Novos heróis, novas equipes, novos vilões, novas histórias. Tudo pode nascer aqui. Inclusive, curiosos, eu deixei alguns produtos incríveis da Marvel nos indicados do modo curiosidade. O link está na descrição do vídeo. E aproveitando, junho promete ser um mês simplesmente absurdo para quem gosta de cultura pop. Tem vários lançamentos gigantes chegando aos cinemas. Entre eles está Mestres do Universo, um dos filmes mais aguardados pelos fãs de He-Man e fantasia. Também teremos o retorno de Todo Mundo em Pânico, uma franquia clássica de comédia que marcou gerações. Depois chega Dia D, um novo filme de ficção científica que vem despertando muita curiosidade por envolver mistérios gigantescos e possíveis fenômenos extraterrestres. Se você ainda não viu, nós já temos um vídeo completo aqui no canal falando sobre tudo que sabemos sobre Dia D. Então vou deixar a indicação aparecendo na tela para você assistir depois, porque tem uma coisa interessante envolvendo esse filme. Além disso, junho também traz Toy Story 5, prometendo trazer de volta personagens que marcaram gerações inteiras. E para os fãs de super-heróis, também teremos Supergirl, um dos filmes mais importantes da nova fase da DC. Ou seja, se você gosta de cultura pop, junho está recheado de lançamentos gigantes. Então comenta aqui embaixo qual desses filmes você está mais ansioso para assistir. Agora voltando para Avengers, Doomsday, porque existe uma teoria que pode mudar completamente tudo o que falamos até agora. E, sinceramente, essa pode ser a teoria mais assustadora envolvendo o filme. Poucos filmes conseguem criar um hype tão grande antes mesmo de revelar todos os seus segredos. Cada nova informação gera dezenas de teorias. Cada cena é analisada quadro por quadro. Cada detalhe vira assunto na internet e a sensação é que ainda estamos vendo apenas uma pequena parte do que realmente pode vir. Mas existe uma teoria final que pode ser a mais assustadora de todas. E se Doutor Destino nem for o verdadeiro problema? E se ele estiver tentando impedir algo ainda maior? Porque quando observamos todas essas pistas, quando analisamos o tom do trailer, quando observamos o estado do multiverso, a sensação é que existe uma ameaça ainda maior escondida nas sombras. Algo que a Marvel ainda não mostrou. Algo que talvez esteja sendo aguardado para o momento certo. E se isso realmente acontecer, Avengers Doomsday pode se tornar o filme mais importante de toda essa nova fase. Porque, sinceramente, tudo indica que estamos apenas vendo a ponta do iceberg. E talvez o detalhe mais importante de todos ainda nem tenha sido revelado. Então comenta aqui embaixo qual personagem você acha que vai surpreender mais em Avengers Doomsday. E qual é a sua maior teoria para o filme. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o modo curiosidade. Porque no fim, a cultura pop sempre esconde algo que quase ninguém percebeu. E até o próximo vídeo.